nós chegamos ao segundo domingo do Advento. O tempo do Advento, tempo forte de expectativa e espera da vinda gloriosa do Senhor e da recordação da memória, a atualização de sua primeira vinda, o Natal, nos apresenta sempre ícones que nos ajudam a vivenciar bem este tempo. A liturgia de hoje permanece nos apresentando a figura do profeta Isaías, que desde o domingo passado nos acompanha todos os dias e sucessivamente até o Natal. Hoje, Isaías nos apresenta a imagem belíssima e perfeita daquilo que será o reino de Deus. Reino esse que é um reino do Espírito, e por isso é um reino cheio de sabedoria, de inteligência, de conselho, de piedade, um reino do temor de Deus. Reino esse onde Deus será tudo em todos, reino esse onde, na analogia bíblica do profeta, o lobo e o cordeiro haverão de viver juntos. Palavras que para nós hoje parecem utópicas e distantes daquilo que é a realidade atual. Mas essa é a profecia de Isaías e esta é a verdade daqueles que creem. Esse é o reino que há de vir, não é o reino desse mundo. E por isso aqui estamos celebrando o Advento, esperando este reino. Essa é a certeza do cristão. O Evangelho nos apresenta a figura de João Batista. E a imagem mais brilhante e perfeita deste segundo domingo do Advento. João Batista, todos sabem, é aquele intitulado na Bíblia o precursor, o que prepara os caminhos do Senhor. Nós poderíamos dividir o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nos acompanha neste novo ano, de duas formas. Um primeiro momento, onde é apresentado João Batista, no capítulo 3, logo depois que Nosso Senhor nasce, e José e Maria fogem com ele, com medo de Herodes, para o Egito. João Batista é apresentado, em um primeiro momento, apresentado como é, com a sua mensagem, com o conteúdo da sua mensagem, com a sua missão. O segundo momento do Evangelho de hoje é aquilo que é o destaque de Mateus. Se vocês pegarem o Evangelho de Marcos e o Evangelho de São Lucas, que são sinóticos semelhantes, vocês irão perceber que Marcos e Lucas destacam em João Batista o batismo e fazem analogias com o batismo de Jesus. São Mateus diverge dos companheiros. João Batista em Mateus é destacado pela pregação e não pelo batismo. Pode olhar que no texto se faz uma menção de que muitos iam se batizar. O Evangelho termina ele dizendo que quem batiza mesmo não é ele, é o que está por vir, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas o conteúdo central do texto é o que João Batista diz e não o que ele faz. Então, prestemos atenção nos dois momentos. Primeiro momento do Evangelho. João Batista está no deserto. O deserto que recorda o livro do Êxodo. O deserto que recorda Moisés. O deserto que recorda a libertação de Israel das garras do faraó. O deserto que recorda o retiro, o retirar-se da cidade
para no deserto encontrar-se com Deus. João Batista nos é apresentado no deserto. Ele é a típica imagem de alguém que se retirou, que saiu para se encontrar com seu Senhor. Segundo detalhe do texto, no deserto ele já prega. E qual é o conteúdo da pregação? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Não é uma mera coincidência, não. É aquilo que acontecia na literatura judaica. Os precursores, aqueles que preparavam a vinda das grandes lideranças, daqueles que seriam os Messias esperados, eles sempre carregam na pregação um peso daquilo do que será a pregação do que há de vir. Se a gente pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, se a gente pegar o Evangelho de Mateus 4, o próximo capítulo, nosso Senhor começa também a pregar. E o que é que nosso Senhor prega? Qual é a primeira palavra da pregação de Jesus? Convertei-vos. É tanto que João Batista e nosso Senhor são muito semelhantes. Muito semelhantes. Porque ambos pregam a conversão, o arrependimento dos pecados. Convertei-vos. O reino dos céus está próximo. Nosso Senhor diz: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo se cumpriu. Enquanto João prepara, está próximo, nosso Senhor diz: se cumpriu. Se cumpriu por quê? Porque o reino é Ele, já é nosso meio. João Batista prepara a vinda do reino. O reino está próximo e o detalhe é um só: convertei-vos. Terceiro elemento importante da primeira parte: João é anunciado como Isaías. A gente começou com Isaías. João Batista é anunciado como Isaías. Isaías, há 7 séculos antes da vinda de João Batista, já o anuncia. E diz o quê? Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Um profeta prepara o outro. João Batista é intitulado a voz que nos prepara para que escutemos a palavra. Enquanto João Batista é a voz, Cristo é a palavra. João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra agora se tornou viva. Quarto elemento da primeira parte: multidões acorriam para se encontrar com João Batista. E por que acorriam para se encontrar com João Batista? Entre a multidão que vai ao seu encontro, há um versículo que detalha o porquê. João Batista é caracterizado no texto como alguém simples, desapegado de tudo que é do reino do mundo, e apesar de ser o precursor de nosso Senhor, João Batista não se veste de roupas granfinas. João Batista não participa de ricas iguarias de banquetes. O seu banquete é gafanhoto e mel do campo. A caracterização da vida de João Batista revela que João Batista prega um reino que é diferente dos reinados do mundo, onde o comportamento das pessoas do reino do mundo é diferente do comportamento, das atitudes, dos gestos, dos modos e das palavras do reino desse mundo.
Agora fica claro por que multidões acorriam para escutar João Batista. Mas também por que multidões acorriam para escutar nosso Senhor. Porque existia entre ambos, é tanto que teologicamente, na história, nós iremos ter uma dificuldade de separar as duas figuras, porque são muito semelhantes, no entendimento de que em ambos há uma coisa que precisamos também aprender. Aquilo que eles pregam é aquilo que eles vivem, e aquilo que eles vivem é aquilo que eles pregam. Coerência. Eis a imagem de João Batista no texto. Por isso as multidões acorrem para ouvi-lo. Vem gente de todas as regiões, porque para Mateus o grande destaque não é o batismo, é o que João Batista diz. E é aqui que a gente entra na segunda parte do Evangelho de hoje. Entre as multidões que acorrem a João Batista, há dois grupos que massacraram o tempo todo a vida de Jesus e fazem o mesmo com João Batista: fariseus e saduceus. Os fariseus, que eram aqueles observantes da lei, eram as autoridades, os mestres, os doutos de Israel, que não acolheram nosso Senhor, mas que também não acolheram João Batista. Os saduceus são aqueles que seriam intitulados a alta casta, o alto clero do judaísmo, mas que não acreditavam em várias coisas que os próprios judeus acreditavam, como o tema da imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos. São estes que aparecem, e é aqui que está a pregação de João Batista. Ao vê-los, João Batista diz: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Atenção, vamos ao texto. Raça de cobras venenosas é uma alusão a Gênesis, lá no capítulo 2 e 3. Estão lembrados? A cobra, a serpente. Raça de cobras, vocês vivem do pecado. A religião de vocês, e aqui a crítica é muito pesada, porque ela pode se encaixar também hoje em nós. A religião de vocês aparentemente busca observar a lei, seguir os preceitos, as regras. Aparentemente vocês são os que detêm o ensino, a autoridade magisterial, mas vocês não estão preocupados com o que há de vir, porque a vida de vocês não bate com aquilo que é a pregação de vocês. E por isso, imediatamente, a frase mais forte do texto de hoje é a seguinte: produzir frutos que provem a vossa conversão. Produzir frutos que provem a vossa conversão. E aí logo em seguida ele dá o entendimento da frase: não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Em outras palavras, amados filhos e filhas, segundo domingo do Advento é a grande pregação que nos prepara para o Natal do Senhor. Produzir frutos que gerem conversão. Porque não basta dizer somos filhos de Abraão, não basta dizer somos filhos de Deus, não basta dizer eu estou na missa todos os domingos.
basta dizer: eu cumpri muitos gestos de caridade durante toda a minha vida. Eu cumpri os mandamentos. Não basta. Se em nossas vidas não nascem os frutos da conversão. E aqui a frase mais terrível de João Batista. Porque Deus, vocês que se acham justos, Deus pode fazer brotar da pedra, filhos de Abraão. Ou seja, daquilo que é mais duro, daquilo que é mais empedernido, como dizia o Monsenhor Edivaldo, daquilo que é mais difícil e que aparentemente você não espera nada de conversão, Deus pode tornar filhos de Abraão. Porque, amados filhos e filhas, no caminho de nossa conversão, que é árduo, difícil, que é um processo de todos os dias, a gente precisa entender que quem nos converte é Deus. Que também não somos nós que temos ou pretendemos ter o poder de transformar as pessoas. Quem as transforma, a verdadeira metanoia, a verdadeira conversão, mudança, quem é que faz? Deus. Isso aqui é muito forte. Mas vamos lá, que eu vou tentar deixar uma mensagem para a gente se preparar para o Natal. Produzir frutos que gerem conversão. Que conversão é essa que João Batista está pregando? A mentalidade nossa de conversão é um pouco reduzida. A gente pensa que alguém se converte quando muda a atitude, as palavras, os gestos, a forma de ser. Também. Mas a conversão só é verdadeira e gera frutos quando a mentalidade muda. Tantas e tantas vezes a gente muda o comportamento, muda a forma de falar, de agir, mas a mentalidade é a mesma. A conversão acontece quando acontece a metanoia, a mudança de mentalidade. E o que é a mudança de mentalidade? É entender que o cristão, aquele que se prepara para acolher o Salvador que vem, precisa entrar na mentalidade dele e não na sua. Isso aqui é o que a gente tem de mais difícil para a gente mudar. Porque tantas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Muitas vezes pretendemos até com Deus que as coisas aconteçam como nós queremos. E a conversão verdadeira é quando acontece conosco. Escutem bem o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele? Sim. Ele era Deus. E não deixou de ser Deus. E permaneceu sendo Deus. Mas daqui a alguns dias a gente vai estar aqui dentro dessa igreja dizendo que ele é o quê? Uma criança. Um recém-nascido que a gente bota no braço. Quando a gente entender isso, aí a gente vai entender o que é conversão. Porque foi isso que ele fez. Para quê? Qual era a intenção dele de ser uma criança? De ser um homem? De se fazer um de nós? Era que nós pudéssemos também nos converter a ele.
E com a mentalidade terrena nossa, fazer isso é difícil. Porque precisamos viver aquilo que João Batista viveu. Precisamos nos desapegar de nós mesmos. Isso é uma luta de todos os dias. Desapegar-nos de nós mesmos. Antes de nos desapegarmos das coisas, do mundo, dos bens, de nós. Para que a conversão aconteça. Aí quando isso acontecer, vamos lá, eis o Natal. Eis o Natal. Eis a alegria de nossa alma. Eis a festa. Porque a gente vai começar a ter uma mentalidade não como a nossa, mas como a dele. E aí iremos olhar o mundo com os olhos dele e não mais com os nossos. Iremos olhar as pessoas, o outro, o próximo, com os olhos dele, vendo ele, fazendo o que ele fez, e não aquilo que queríamos e tantas vezes fazemos. Eis a verdadeira conversão. Amados irmãos e irmãs, vejam que pregação de João Batista fantástica. Que possamos, celebrando o tempo do advento, produzir frutos que gerem esta conversão. Assim seja.